Então, quando que nós espíritas vamos conseguir lá do outro lado e falar na linguagem das pessoas sem usar jargão espírita e conseguir comunicar para elas os princípios, a essência do ensino dos espíritos, falando na linguagem delas, indo no território delas, porque Paulo ia para regiões em que a alimentação, o vestuário, os costumes eram completamente diferentes dos dele. E mesmo assim ele ia, comia, se vestia, convivia, conversava, mas não abria mão dos valores. Então, na essência, ele ia para transmitir algo, mas na convivência ele se fazia igual. Então, ele exercitava a empatia, a capacidade de sentir o outro, o que o outro pensa, a maneira do outro. Agora, é complicado, porque você abre um canal do YouTube, um Instagram, já recebe crítica do próprio movimento espírita. Não é? As pessoas não compreendem o esforço que a gente faz de tentar chegar ao leigo, de tentar levar consolação a quem não conhece. Então, eu acho que o grande desafio do espiritismo no século XXI são os espíritas. Não tenho dúvida. Isso está no capítulo 2 do livro Boa Nova, quando Maria faz um pedido no templo. Foi a primeira narrativa de nepotismo no Novo Testamento. Maria procura as autoridades do templo, como toda boa mãe, quer um bom cargo para o seu filho. Então ela procura lá no templo, conseguir uma colocação para Jesus, já que ela tinha algumas influências, era casada com um sacerdote, etc. E faz aquela articulação. Quando ela vai, Jesus está esperando na porta, e ele ainda, numa idade de 12, 13 anos. Então, só de Jesus olhar para ela, ela já percebeu o que estava acontecendo, né? Então ela olha para Jesus, ela, né? Mãe ou mulher, que era a forma respeitosa de se chamar a mulher, era dizendo assim, mulher, né? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Ela fez como todo mundo está fazendo agora, olhou, falou, não entendi nada, né? Mas ela sentiu que ela estava trocando a proteção divina por uma proteção humana. Ela falou, mas eu queria só... Estou preocupada com o seu futuro, queria apenas garantir o seu futuro. Então, naquele momento, ele adentra na casinha, procura José, seu pai, e pede a ele, diz Humberto de Campos, isso é muito importante, humildemente, que o recebesse na carpintaria. E aí Humberto de Campos termina a narrativa com uma frase extraordinária. Desde então, ele ajudava o seu pai na carpintaria, enchendo a casa de alegria. Enchendo a casa de alegria. Então, isso é uma marca muito forte de Jesus. Tão forte, que ele criava âncoras emocionais. Por exemplo, a maneira como ele partia o pão. Todo mundo se sentava, as refeições são coletivas, né? Você põe aquelas porções e o pão, que é também uma porção, e Jesus sempre pegava primeiro, repartia e dava para os apóstolos. Ele criou uma âncora de afetividade, uma maneira de fazer, e os apóstolos no caminho de Emaús só o reconheceram quando ele teve esse gesto.
né? Então, o que mostra que a espiritualidade genuína que está no Evangelho, ela é uma espiritualidade do cotidiano, da convivência, né? O grande desafio não é você fazer o seu café da manhã virar uma sessão de meditação, né? O grande desafio é você trazer a espiritualidade superior para o seu café da manhã. É você tomar um café da manhã com a família, que aquilo deixe marcas profundas no espírito de quem está ao seu lado. Isso é a verdadeira espiritualidade. Então, que a nossa alegria, o nosso humor de bom tom, seja uma bússola para a nossa vida. Eu me lembro aqui da figura do Jerônimo Mendonça. Era um homem que fazia palestra para os pastores. O Jerônimo fazia palestra deitado numa cama, porque ele não movia nem nada. Ele só mexia mesmo a face e a boca. E, no entanto, ele brincava e contava. A palestra do Jerônimo você sai assim, alegre, né? Como que ele conseguia transformar os fatos mais corriqueiros e mesmo aquela dificuldade toda em alegria. E ele então um dia visitou o Chico, estava triste, o Chico conversou com ele e tudo, e na despedida ele falou assim: "Oh Chico, muita paz, muita paz." Aí o Chico: "Jerônimo, tira o Z, muita paz, que nós precisamos trabalhar." O Senhor fala que a mensagem central de Jesus é o reino de Deus. O que é esse reino? Qual o significado quando Jesus diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado"? Olha, a mensagem de Jesus central é o reino de Deus, porque nós sempre temos uma tendência em querer que tudo no exterior se arranje para que depois eu me adapte. Mas a evolução não é assim, porque na evolução funciona a lei do pensamento e vida. É a vida que se adapta ao que você é por dentro. Então, a proposta do reino de Deus é, primeiro, há um reino dentro de nós. É uma mensagem singela, mas profunda. Há um reino. Qual é a população desse reino? São todas as personalidades que você já foi nas suas encarnações passadas, incluindo os animais. Era para rir, gente. Era para rir, né? Mas é verdade. Então, imaginem, vou fazer um exercício pequeno aqui. Imagine as suas últimas 1000 encarnações. Significa que você tem um auditório desse aqui dentro de você. E acredite, a pessoa que você foi há 2000 anos atrás odeia a pessoa. Está vendo como é que odeia? Odeia a pessoa que você é hoje. Tem um conflito de interesses. Aquela personalidade que você foi na Idade Média, ela não conversa com a personalidade que você é hoje. Então existe uma população dentro de nós. Mas existem outras coisas também. Uma forma de funcionar, uma cultura, padrões repetitivos, tudo isso lembra um reino e tem um rei. A pergunta é: quem reina na nossa intimidade? Se fosse Deus, você estaria nos altiplanos da vida espiritual.
No entanto, há um outro soberano regendo nossa vida psíquica no conjunto. Ele é assim bem parecido com Herodes o Grande, cujas marcas são o egoísmo e o orgulho. Então a proposta do reino de Deus é: eu vou destruir essa estrutura? Não. Eu vou acabar com as minhas paixões? Não. Eu vou eliminar todos os meus defeitos? Não. Eu vou tomar essas energias, essas funções psíquicas e esses potenciais e eu vou realinhar. Eu vou dar a essas energias uma nova direção, um novo sentido. Aí, nesse momento, todo o meu cosmo interior passará a gravitar em torno da lei divina, que é lei de amor para a comunidade universal. Nesse momento, eu construí o reino de Deus em mim. Ao construir o reino de Deus em mim, por força da lei divina, o exterior se encaixa no meu interior como pecinhas de um quebra-cabeça, que são atraídas pelo formato. É assim. Por isso Jesus conta a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus começa com uma minúscula centelha em nossa intimidade. E ele cresce até um dia abranger o ambiente em que nós vivemos. Esse é o ponto fundamental. Não é? É por isso que a gente olha para a personagem Lívia do livro Há 2000 anos, Alcione do livro Renúncia, e você fica procurando assim: mas ela não era nem youtuber famosa, ela não tinha nem 5 inscritos no Instagram, ela não fez nenhuma obra para atender milhares de refugiados. Então você olha assim para a vida da Alcione e fala: o que de espetacular ela fez do ponto de vista exterior? No entanto, ao ajudar o amado e os membros da família, ela trabalhou uma construção interior de emoções, de sentimentos, de pensamentos. Ela atingiu um tão alto grau de controle íntimo e aproveitamento dos seus potenciais humanos, que ela transcendeu. E ao desencarnar, ela é simplesmente conduzida para um ambiente em sintonia com o que ela já vibra por dentro. Esse é o ponto. Porque se todos nós aqui formos olhar as nossas sombras, se você for olhar seu inconsciente, aquilo que você faz sem saber, você vai entender o que está encarnado agora no mundo de transição. Agora você vê a limitação das palavras. Em português a gente tem uma palavra só, essa aí: conhecer. O hebraico tem 3, lembrando o Severino aqui, 3: Hormá, Biná e Da'at. Hormá é uma inteligência emocional, é compreender. Você, por um processo de empatia, você compreende, você se coloca no lugar. Biná é a cognição mesmo, a inteligência. É aquela coisa do engenheiro, do matemático, do filho, conhece. Da'at, o verbo conhecer, ele é usado no Velho Testamento. Olha que coisa curiosa, assim: e Jacó conheceu sua mulher. Conheceu casou-se, teve relações sexuais com ela. Aí a palavra é Da'at. Por que Da'at? Porque conheceu. Porque na antropologia do Velho Testamento,
quando você tem relações sexuais com alguém, se tornam uma só sinergia, uma só carne, se torna um só corpo. Então há uma espécie de fusão. O conhecer do Da'at é quando você ultrapassou a compreensão, ultrapassou o conhecimento intelectual e você se fundiu. Então, enquanto nós não nos tornarmos a verdade, nós não a conhecemos totalmente. Nos tornarmos. Então, se você tem Hormá e se você tem Biná, você está envolvido com a verdade. Mas quando você tem Da'at, que é o conhecimento num terceiro nível, você está comprometido com a verdade. Qual que é a diferença? Café da manhã no Nordeste. Ovos mexidos com carne de sol ou bacon. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. Então, o Da'at é quando você se torna aquilo. Você se torna. Né? Então, a gente pode observar, por exemplo, né, quando você toma um grande músico, por exemplo, né, ele se torna música. O instrumento musical é uma extensão dele, não tem mais diferença. Então, primeiro você conheceu, essas são as teclas, é assim que faz. Depois já tem uma empatia, depois você se funde com aquilo. E aí você olha aquela pessoa e fala, nossa, mas é tão fácil tocar. Né? Então, é mais uma vez os problemas com as palavras. Né? Haroldo, no livro Boa Nova, uma das passagens mais belas se refere à personagem Joana de Cusa. Joana conheceu Jesus e quis viver a mensagem do Evangelho. Mas devido àquela configuração social da época, o marido, o intendente de Cusa, lhe causava muitos problemas, impedindo-a momentaneamente de seguir a Jesus. E quando ela procurou o mestre, ele a aconselhou a atender primeiramente os compromissos domésticos que estaria vivendo com Jesus ou revivendo Jesus, aproveitando aqui o tema do nosso seminário. Nos dias atuais, quando o meu coração se afeiçoa à mensagem espírita e tem o desejo de servir, e a outra parte, egoisticamente, privilegia apenas os compromissos pessoais, se abstendo dos compromissos domésticos, chegando tarde em casa e tudo mais. Como viver Jesus? Eu acho que o mais bonito na história da Joana de Cusa é porque ela chega com a expectativa de que Jesus daria a ela uma carta branca para sair do lar e seguir Jesus. E o que Jesus diz é o contrário. Volta para o teu lar e ampara teu marido e teus filhos, porque é lá que eu quero que você me siga. E o grande testemunho de seguir Jesus da Joana de Cusa é cuidando do marido tresloucado e dos filhos rebeldes. Então, essa é a grande seguidora do Cristo. Porque nós temos uma imagem do mais cômodo, que é eu me desfazer dos meus compromissos, me desfazer do trabalho que me desagrada, para escolher um trabalho confortável, onde eu possa dizer, estou seguindo Jesus, e no fundo, é um seguir Jesus, que assim, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto.
A grande questão de seguir Jesus, diz Emmanuel, que nós deveríamos disputar, é aquela posição em que você alcança, em que Jesus passa a dividir com você a cruz. Então ela fica no lar e ela evangeliza o lar. Esse é o ponto fundamental. Porque essas figuras, nós temos um hábito, na nossa leitura do Novo Testamento, do Evangelho, de hierarquizar determinadas figuras. Claro, elas são de suma relevância. Então nós pensamos assim: Paulo de Tarso deixou tudo para viajar e pregar Jesus. Era tudo que eu queria, gente, ficar só viajando, pregando, não é? Nós temos Acontece que, e quem ficou lá na casa do caminho, acolhendo o doente, cuidando de ferida, com a família toda trabalhando com ele, morando, a sogra morando junto, imagina uma atividade assistencial, a família toda morando junto, mais a atividade, mais os problemas da obra, foi Simão Pedro. Então há uma complementariedade de trabalhos, e muitas vezes é aí que nós vamos mudar a nossa visão quando a gente desencarnar. Vamos desencarnar. Por quê? Nós vamos ver jornadas de palestra espírita no umbral, em que expositores famosos vão estar lá no umbral, e a gente vai, já estou programando com o Rossano, já tem um ciclo de palestra agendado, expositor que estava em destaque no umbral, e donas de casa que deram testemunho do Evangelho dentro do lar, nas esferas superiores, como a mãe de André Luiz. Por favor, o que ocorre no mundo metafísico no momento do Evangelho no lar e na evangelização? Tem um livro do Emmanuel, se chama Assembleia de Luz. Assembleia de Luz. E é um livro em que, no prefácio, o Emmanuel diz que estavam em uma instituição do mundo espiritual, e lá estavam os poetas, muitos dos que participaram do livro Parnaso de Além Túmulo. Então estavam os espíritos dos poetas, uma atividade cultural espiritual, né, de altíssimo nível, e que cada poeta trazia o seu texto, e quando ele lia aquele texto, um conjunto específico de cores inundava o ambiente. Então ele diz que à medida que os poetas foram lendo os poemas edificantes, o ambiente se tornou uma apoteose, um arco-íris, cores que mudavam. Então ele resolveu trazer aqueles poemas para nós encarnados e se transformou no livro Assembleia de Luz. Ele disse que ficou Emmanuel, ficou profundamente emocionado quando presenciou aquele fato. Então, quando você prepara ali a mesa, coloca aquela água, aí você tem 13 horas que você não conversa com a esposa. Coloca o livro, fica doido para ler rápido, para terminar o culto, chama os filhos, né? Reúne todo mundo, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, e cai aquela mensagem inconveniente: reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. E aí você lê aquilo,
e as palavras, o conteúdo afetivo, o conteúdo intelectual daquela mensagem promove uma brecha de boa vontade, uma brechinha só. Se abre um pouquinho de boa vontade e por um quarto de segundo, não mais que isso, você pensa assim: puxa, mas acho que eu estou muito rígido, preciso flexibilizar um pouco. E o outro também pensa. E aquilo promove uma pequena abertura naquele núcleo familiar. Promove um raio de luz em algo que estava acontecendo, que se não fosse tratado, se transformaria num tumor. E aí você faz a prece, aí um lida para o outro, olha, dá aquela olhada um para o outro, meio que não faz totalmente as pazes, mas já começa ali um pouquinho mais de boa vontade, toma água fluidificada, daqui a pouco já está de novo conversando e o carinho circulando. E aí a gente pensa que do outro lado, muito contrariado, estavam também os obsessores, porque tem uma coisa engraçada com a obsessão. Todos os meus obsessores tiveram que ouvir minha palestra hoje. Porque o obsessor, como ele tem raiva de você, ele quer ficar do seu lado 24 horas por dia. Aí ele tem que viajar, tem que fazer as palestras, tem que escutar a palestra, tem que participar da mesa de debate, tem que ouvir as perguntas. Ele fala assim: não aguento mais. Já não aguento mais ouvir esse negócio de evangelho e de espiritismo. Aí, como ele quer me obsidiar, ele tem que ir a todos os compromissos. Então os obsessores participam do culto e aos poucos os corações vão amolecendo, e aquela luz que não é nossa, mas que vem do alto porque nos conectamos com ele, começa a se irradiar pelo seu ambiente familiar, e isso, como doses homeopáticas ao longo de 52 semanas, formam uma imunidade espiritual, uma espécie de resistência moral e espiritual às bobagens do dia a dia. Porque relações acabam por bobagens, amizades são separadas por bobagens, casas fecham as portas por bobagens, trabalhos espirituais são interrompidos por bobagens, reputações são destruídas por conversas bobas, por mentiras bobas que se espalham. Então, sem essa imunidade espiritual, emocional do Evangelho, a gente não consegue passar ileso pelas provas, expiações e vicissitudes da vida corporal. Dirá os Espíritos: bem o sabemos, que as alfinetadas que se repetem acabam por nos ferir. Não é a alfinetada, é você tomar 200 dela ao longo do dia. Então vem aquele momento do bálsamo. Até que a gente percebe, eu hoje busco isso, ao longo do dia, eu vou fazendo âncoras no meu dia. Então eu tenho uma âncora quando eu acordo, uma âncora quando eu vou dormir, uma âncora mais ou menos depois do almoço, quando eu estou indo para o trabalho, uma âncora mais para o final do dia, porque ao longo do dia você vai experimentando situações tão desafiadoras, você vai perdendo o equilíbrio. Aí eu tenho aquele momento para abrir uma página, fazer uma prece, ou para repetir alguma frase.
uma frase que eu li numa obra do Kardec ou do Emmanuel, e repetindo aquilo, vou repetindo para ancorar o meu equilíbrio, porque eu sei que aquilo é uma dose homeopática, é um bálsamo, e se você não tiver isso no seu lar, ele não fica de pé. Ele não fica de pé. Então isso é trazer para o ambiente do nosso lar, da nossa casa, esses primeiros socorros, tão fundamentais, porque senão, esses pequenos sentimentos, essas pequenas coisas, vão corroendo as nossas relações, vão corroendo a estima, vão corroendo o nosso equilíbrio espiritual. Gente, a estratégia para derrubar uma pessoa não é você dar uma pancadinha, você dá 1000 pancadinhas pequenininhas. Esse é o segredo. Então, começa assim, a pessoa te liga e você sente assim uma coisa inexplicável, uma pequena antipatia em atender a ligação. Cuidado. É o que Emmanuel chama de pontinhos de sombra. São minúsculos pontos de sombra. E quantos pontos minúsculos invadem um casamento, uma relação pai e filho, mãe e filho, mãe e filho, relações familiares, quantos pontinhos. Um momento desse culto no lar, que eu acredito que a gente deve ter um grande uma vez por semana e um pequenininho todo dia. Esse momento que a gente joga uma luz mais forte para espantar esses focos de infecção. A gente até planta precisa de um pouquinho de cuidado, que dirá um coração humano.